Em um laboratório químico foi encontrado um frasco de vidro contendo um líquido incolor e que apresentava esse rótulo aqui, composto alfa C7H8O. E para identificar a substância contida no frasco, foram feitos 2 testes e com base nos resultados desses testes, qual é o composto alfa? Galera, o ímpeto que talvez muitos fariam aqui no contexto de prova e tal, para poder eliminar a alternativa, é pegar a fórmula molecular e ver quais alternativas batem com a fórmula molecular. Para poder ganhar tempo e o vídeo não ficar muito longo, eu falo para você que eu já fiz isso, tá? Eu reparei que todo mundo tem a mesma fórmula molecular, o que em outras palavras a gente pode dizer que todos eles são isômeros. Aí beleza, então não tem como fugir, vai ter que ver aqui os testes. O primeiro teste, você pegou alguns mililitros do líquido do frasco em água e resultou em uma solução neutra. E aí, a essa solução, você adicionou uma gota de ácido e uma pequena quantidade de um forte oxidante. E o resultado disso é que você teve a formação de um composto branco insolúvel em água fria e que era solúvel em água quente. E a solução desse composto em água quente tem pH igual a 4, que é um meio ácido. Aí no teste de número 2, ele fala que o sólido branco que você obteve no teste anterior foi dissolvido em etanol e a solução foi aquecida na presença de um catalisador. E o produto dessa reação é o benzoato de etila, que é um éster aromático de fórmula C9H10O2. Galera, não sei se vocês conseguem perceber que nessa questão, como foi mencionado o produto da reação química, o recomendável é que você tente fazer o caminho contrário. Então se liga só, o benzoato de etila, como a própria questão já diz, é um éster aromático, como que é a sua estrutura? Então, benzoato de etila. Então a gente vai ter isso daqui, olha lá, benzoato de etila. Então esse cara é o benzoato de etila. Só que presta atenção, a gente tem que o produto X é um éster. Aí eu vou ter a produção de um produto Y, sendo que a reação química iniciou com álcool e um outro reagente que era o sólido branco. O que seria o sólido branco que eu vou denominar X? Galera, o sólido branco, para formar éster e mais alguma coisa, isso daqui só pode ser o quê? Um ácido carboxílico. Lembra da reação de esterificação? Então, ácido carboxílico com álcool forma éster mais água. Então o que eu vou fazer? Sabendo, né, que essa reação orgânica aqui é uma reação mega clássica, o que eu vou fazer? Se eu tenho o éster, eu vou fornecer água a esse éster, visando romper a ligação química entre o C≡O e o oxigênio aqui. Então eu vou romper, eu coloquei a setinha aqui na real no lugar errado, então eu vou romper essa ligação química aqui, do carbono O com o oxigênio. Então se eu quebrar aqui, o que eu vou ter? Eu vou fornecer hidrogênio da água, hidrogênio para esse oxigênio e a hidroxila para esse carbono aqui. Então vamos reciclar aqui no intuito de achar o X. Então o X seria esse camarada aqui, que no caso o X é o sólido branco, tá? Diga-se de passagem. Então esse camarada aqui seria o sólido branco. Então vamos recapitular. Esse sólido branco, ele foi obtido depois que você fez o quê? Depois que você adicionou ácido e o oxidante. Então o que a gente tem que fazer aqui para pensar? Como é que eu obteria isso daqui adicionando o ácido e o forte oxidante? Aí você tem que pensar aqui nas alternativas, não tem jeito. Então olha só, não sei se você concorda comigo que não faz sentido ser a letra C. Por quê? Porque a letra C não tem anel aromático, então elimina. Aí você tem, dentre as 4 alternativas, observe a letra A, que também não tem anel aromático, então eu elimino. Aí o que vai rolar? Na letra D, se você for reparar bem, percebam que o jeito que está organizado aqui, nesse caso, a gente tem um grupo metil aqui para cima e a hidroxila fenólica aqui para baixo. Essa estrutura, ela não vai ter como gerar justamente esse tipo de ácido carboxílico. Não tem como. Então você elimina a letra D. Aí quando você para pensar na letra B e na letra E, você tem um problema que é na letra E, você tem esse oxigênio aqui entre carbonos, configurando a função orgânica éter. Então também não pode ser a letra E. Agora vamos analisar a letra B. A letra B a gente tem um
álcool. Então, o que a gente poderia pensar? Que se você iniciar com esse álcool aqui, qual é o nome desse álcool? Esse álcool aqui se chama fenilmetanol, tá? Então, esse cara aqui é o fenilmetanol. Então, quando você faz a adição de ácido, que eu vou representar com H+, e um forte oxidante, o que vai acontecer? Você vai ter a oxidação desse álcool produzindo o ácido carboxílico, tá? E aí, galera, vale ressaltar aí nesse vídeo que é uma reação orgânica também bastante estudada, que vem ser dentro das reações de oxidação a oxidação de um álcool. Então, nesse caso, como eu tenho um álcool primário, né? Então, a hidroxila alcoólica está ligada a um carbono primário. A oxidação de um álcool primário, ela leva a um aldeído e, por sua vez, a um ácido carboxílico, sendo esse camarada aqui o produto. Então, para essa questão, o aluno ele deveria ser capaz de compreender a reação orgânica de esterificação e a de oxidação e, claro, ter uma capacidade de fazer essa análise aqui das estruturas, visando eliminar algumas alternativas e tal, enfim. Então a letra B vem ser a alternativa correta dessa questão.